Olá, boa tarde. Nós estamos aqui para criar mais uma situação de rotações e desta vez vamos estudar um caso em que se pretende mudar a posição de um plano que é inicialmente de topo, como se pode ver já na imagem, temos um plano de topo, e nós pretendemos, através de uma rotação, converter este plano num plano horizontal. Portanto, obviamente, primeiro temos que pensar qual será o eixo que devemos usar para que numa rotação este plano possa ser convertido num plano horizontal. E obviamente que se eu considerar um plano, se considerar um eixo vertical, que é uma das hipóteses, eu não tenho qualquer hipótese, o plano continuará sempre a ser oblíquo ao plano horizontal de projeção, mas se usar um eixo de topo, isso já será viável. Portanto, vamos começar por introduzir aqui um eixo, que pode ser um eixo qualquer. Eu vou colocá-lo aqui, em projeção horizontal, e a projeção frontal poderia facilitar se eu considerasse o eixo coincidente ali com um ponto do traço, mas isso não é obrigatório, portanto eu não vou sequer considerar essa hipótese, vou colocar aqui o eixo com esta projeção frontal, que não é tão facilitadora, mas demonstra perfeitamente a possibilidade de fazer este exercício sem que o eixo seja contido no próprio plano de topo. Portanto, o passo seguinte será então nós fazermos um braço de rotação que vai como que agarrar este plano ao eixo de rotação. Portanto, criar um sistema, digamos assim, rígido, em que o eixo e o plano vão rodar como um todo. Portanto, aqui eu terei que considerar um ângulo de 90 graus. E este ângulo de 90 graus facilita-me porquê? Porque eu sei que ao rodar, quando este braço de rotação estiver alinhado com o eixo, não é? Paralelo, portanto perpendicular, digo, ao eixo X, eu obterei então uma situação em que este traço frontal ficará paralelo ao eixo X. Portanto, o que eu faço na realidade é muito simples, basta neste caso abrir o compasso desde o centro de rotação até ao ponto de intersecção deste braço com o plano e vou fazer o arco de rotação de maneira a intersetar aqui a posição que eu pretendo, que é o braço de rotação ficar na perpendicular ao eixo X, para que este traço frontal do plano, que está rigidamente ligado aqui em ângulo reto com o braço de rotação, passa a ficar horizontal. Portanto, neste ponto, este ponto de interseção roda para esta posição e, obviamente, que nestas condições o traço frontal do plano passará a ser este, f de θ. E, como se trata de um plano horizontal, obviamente que não existe traço horizontal para este plano, nesta nova posição. Sendo assim, basta-me aqui assumir realmente que o traço frontal é o único que passa a existir. Obviamente que há que ter em conta que, para que este processo tenha utilidade, eu depois terei que afetar da mesma rotação qualquer ponto, qualquer estrutura, qualquer elemento que esteja contido no plano de topo. Portanto, terei que fazer a mesma rotação. E só assim é que o processo estará completo, claro. Neste caso, nós não temos aqui representado nenhum elemento do plano, não é? Mas podemos fazer um exemplo criando aqui um ponto hipotético que pertence ao plano e vamos ver como se processa a rotação. Será seguramente uma situação simples. Eu vou colocar aqui um ponto, a projeção frontal vai ficar sobre o traço frontal do plano. O plano é de topo, portanto é projetante frontal, significa que tudo o que existe no plano, em projeção frontal, ficará algures sobre o traço frontal do plano. É o caso deste ponto P,
que eu vou considerar aqui assim de forma genérica. Tenho aqui a projeção frontal e agora a projeção horizontal é indiferente, portanto, eu posso assinalá-la, por exemplo, aqui. Então, este ponto, se for sujeito à mesma rotação, o ângulo, a amplitude do ângulo que ele vai rodar será, com centro ali em E, uma amplitude idêntica na rotação que eu fiz para o traço do plano e na rotação que vou fazer para a projeção do ponto. Portanto, o que normalmente se faz nesta situação será precisamente considerar aqui o braço de rotação, que nos facilita às vezes o raciocínio, depois abrir o compasso desde o centro de rotação até P2, rodar com o arco de circunferência e, obviamente que, se o plano se mantém projetante frontal, aqui terá que estar a nova projeção frontal do ponto P. Portanto, P2, P'2 estará aqui. O afastamento, como se mantém constante, eu aqui posso traçar uma linha de afastamento constante por P1 e, ao cruzá-la com a linha de referência que vem da nova projeção de P'2, eu obtenho aqui precisamente o ponto P' em projeção horizontal, que é o que eu pretendo. Obviamente que este ângulo que está aqui nesta rotação que foi feita quando tratámos do traço do plano, esta amplitude, não é? Vai ser exatamente a mesma que a amplitude verificada quando rodamos aqui o ponto P. Portanto, esta amplitude tem que ter a mesma medida, não é? O mesmo número de graus que está aqui nesta primeira rotação que foi dirigida ao traço, estará com certeza nesta rotação que é dirigida ao ponto apenas. E, portanto, o nosso problema tem a sua resolução concluída.